Em 1995, o Brasil testemunhou a queda de um dos bancos mais antigos e respeitados do país. Intervenção no Banco Econômico, com prejuízo até segunda ordem, infelizmente, para quem tinha mais de R$ 5.000 no banco. No Econômico e em outros 2 bancos também sob intervenção a partir de hoje. Só os depósitos em conta corrente e caderneta de poupança de até R$ 5.000 estão garantidos. O Banco Econômico, com mais de 160 anos de história, desempenhou um papel vital na economia baiana e nacional. Contudo, por trás de sua respeitável fachada, um rombo de mais de 3 bilhões de reais foi revelado. O impacto foi tão grande que forçou a criação do FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, uma medida para proteger os correntistas de futuros desastres bancários. Mas o que levou uma instituição centenária a ruir tão drasticamente? Hoje vamos entrar nos bastidores da ascensão e queda do Banco Econômico e entender como sua história virou um dos maiores escândalos financeiros do Brasil. O Banco Econômico foi fundado em 13 de julho de 1834, na cidade de Salvador, Bahia, sob o nome original de Caixa Econômica da Bahia. Na época de sua criação, a instituição tinha como objetivo principal apoiar o desenvolvimento econômico local, oferecendo crédito e suporte financeiro para comerciantes e pequenos empresários. Este banco se tornou um marco para a economia baiana e ajudou a estabelecer uma cultura de poupança e investimento em uma região ainda em desenvolvimento. Inicialmente, o Banco Econômico funcionava como uma cooperativa, o que permitiu seu crescimento de forma gradual e sustentável ao longo do século XIX. A visão por trás da instituição era de fornecer uma alternativa financeira sólida em uma época de instabilidade econômica. A sede do banco, localizada na Rua do Açouguinho, número 1, em Salvador, também serviu como um símbolo de estabilidade e perseverança, valores refletidos no lema da instituição: economia, perseverança e socorro nas dificuldades. O ponto de virada do banco ocorreu em 1910, quando ele foi adquirido pela influente família Calmon, que passaria a controlar a instituição por décadas. A chegada de Francisco Marques de Góes Calmon, um político e banqueiro de renome, deu início a uma nova fase de expansão. A família Calmon não apenas modernizou a estrutura do banco, como também ampliou sua atuação para além da Bahia, atingindo outros estados do Brasil. O banco tornou-se uma força do setor financeiro nacional e seu crescimento contínuo fortaleceu seu papel no cenário econômico brasileiro. Durante o século XX, o Banco Econômico continuou sua expansão e passou por 3 importantes aquisições que ajudaram a solidificar sua posição no mercado. Um dos marcos mais importantes dessa fase foi a aquisição, em 1968, do Banco Meridional, anteriormente chamado de Banco Sinimbu, que tinha forte presença no Rio Grande do Sul, especialmente nas cidades de Porto Alegre e Santa Cruz do Sul. Essa aquisição marcou a entrada do Banco Econômico em novos mercados e consolidou sua presença no sul do Brasil. Nos anos 1970 e 1980, o Banco Econômico seguiu um ritmo de crescimento agressivo, tornando-se uma das principais instituições financeiras do país. Com sede em Salvador, o banco alcançou projeção nacional e suas operações cresceram em todos os setores, atendendo tanto clientes individuais quanto grandes corporações. Além de expandir suas atividades bancárias, o Econômico foi pioneiro em diversas áreas, incluindo financiamento de infraestrutura, apoio ao setor imobiliário e investimentos na agricultura. Nessa época, o banco também ganhou destaque pela sua atuação no Banco Social e Cultural, financiando projetos regionais e participando ativamente de iniciativas de desenvolvimento local. A família Calmon, especialmente Ângelo Calmon de Sá, que assumiu a presidência do banco nas últimas décadas de sua existência, foi essencial para garantir essa estabilidade. Seu comando foi marcado por uma forte presença na Bahia e pela diversificação dos produtos oferecidos pelo banco, incluindo seguros, crédito e financiamento imobiliário. Em meados dos anos 1980, o Banco Econômico era como uma instituição sólida, como uma vasta rede de agências espalhadas pelo país. Sua história de mais de 150 anos de operação refletia um compromisso contínuo com o desenvolvimento econômico do Brasil, especialmente na região Nordeste, onde ele foi uma das primeiras instituições bancárias a apoiar o crescimento econômico de forma estruturada. Entretanto, essa longa trajetória de sucesso, marcada por expansões e modernizações, começaria a encontrar desafios no final dos anos 1980 e início dos anos 1990.
quando o cenário econômico brasileiro começou a mudar drasticamente, fazendo virem à tona os problemas do banco. A partir da década de 1980, apesar da visão política do público, o banco econômico começou a enfrentar sérios problemas financeiros, que viriam à tona de forma mais intensa nos anos seguintes. O banco adotava práticas que envolviam uma análise de crédito superficial e, muitas vezes, a concessão de empréstimos a clientes com alto risco de inadimplência, o que inicialmente não foi visto como um grande problema, dado que o sistema financeiro brasileiro estava fortemente influenciado pela inflação alta. Naquela época, os ganhos com floating, o intervalo entre o recebimento e a saída dos recursos, permitiam que os bancos lucrassem mesmo com taxas de inadimplência elevada em operações de overnight, já que a inflação de 23.000% ao ano permitia ganhos massivos mesmo em uma única noite. Com o Plano Real, a inflação foi drasticamente controlada, caindo para 22% ao ano em 95, e esse cenário mudou completamente. Os bancos que dependiam dos altos rendimentos inflacionários tiveram que ajustar seus modelos de negócios rapidamente. O banco econômico, assim como outras instituições financeiras, sofreu com essa nova realidade. A diminuição drástica da inflação reduziu as margens de lucro com operações de curtíssimo prazo, e a inadimplência, que era antes compensada pela inflação, passou a representar um risco real e direto aos balanços financeiros. Como resultado, o econômico começou a enfrentar problemas de liquidez, já que não conseguia mais captar recursos de maneira eficiente. Entre 1994 e 1995, ficou evidente que o banco enfrentava uma crise de liquidez severa, e sua gestão foi posta em xeque. Havia sinais claros de que as operações financeiras não estavam sendo bem geridas. Saques de seus clientes começaram a aumentar, e o banco passou a depender de empréstimos diários do Banco Central para manter suas operações. Em poucos meses, o econômico acumulou uma dívida de cerca de 3 bilhões de reais com o Banco Central, uma quantia que se tornou insustentável, dado o volume de recursos que a instituição movimentava. A situação ficou ainda mais crítica quando surgiram denúncias de maquiagem de balanços e desvio de recursos para outras empresas controladas pela família Calmon. O banco estava mascarando suas perdas e apresentando resultados financeiros que não refletiam sua real situação. Essa estratégia não foi suficiente para evitar o colapso, mas retardou a intervenção do Banco Central. Diante do agravamento da situação, tentativas de salvar o banco foram feitas, inclusive com o apoio de grandes empresas baianas, como Odebrecht e Mariani, e com a intervenção política do então governador da Bahia, Paulo Souto, e do senador Antônio Carlos Magalhães. Contudo, essas iniciativas fracassaram. Em agosto de 1995, a situação financeira do banco econômico se tornou insustentável, e o Banco Central foi obrigado a intervir para evitar um colapso completo que poderia arrastar o sistema financeiro brasileiro como um todo. E aí, o banco econômico viu seus dias estarem contados. Na época da intervenção, o Banco Econômico possuía mais de 900 mil clientes e 276 agências espalhadas pelo Brasil, além de empregar mais de 9 mil funcionários. Entretanto, a auditoria realizada pelos técnicos do Banco Central revelou uma situação insustentável, balanços maquiados e desvio de recursos para empresas controladas pela família Calmon, que administrava o banco. A diferença entre os números divulgados e a real situação financeira foi um dos fatores que precipitaram a intervenção do Banco Central, que não teve outra alternativa além de intervir para evitar um colapso maior no sistema financeiro. Esse episódio foi tão significativo para o sistema bancário brasileiro que ajudou a catalisar a criação do Fundo Garantidor de Créditos, o FGC, em 1995. O objetivo do FGC era evitar que crises semelhantes resultassem em perdas massivas para os depositantes, garantindo a confiança no sistema financeiro. A ideia central era criar uma reserva de segurança que protegesse o dinheiro dos clientes de instituições financeiras em caso de falência. Quando foi criado, o FGC oferecia uma cobertura de até R$20 mil por depositante. Atualmente, esse valor foi ampliado para R$250 mil, mas a premissa continua a mesma: evitar corridas bancárias e garantir que os investidores tenham confiança no sistema, mesmo em momentos de crise. Após a intervenção, o banco entrou em liquidação extrajudicial no ano seguinte. Em 1996,
e seus ativos passaram a ser vendidos em partes para outras instituições. Uma fatia significativa do banco foi adquirida pelo Banco Excel, que se renomeou Excel Econômico após a compra. No entanto, essa não foi a última mudança. Em 1998, o Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA comprou o Excel Econômico e, anos depois, em 2003, o Bradesco assumiu as operações do BBVA no Brasil, incluindo os ativos remanescentes do Banco Econômico. A liquidação do Banco Econômico se arrastou por 26 anos, com os credores e o governo tentando recuperar os valores devidos. Em 2021, um leilão de créditos do banco foi realizado pelo BNDES e pelo Fundo Garantidor de Créditos, o FGC, no qual o BTG Pactual fez uma oferta mínima de R$ 937.750.000 para adquirir os créditos restantes. Finalmente, em 2022, o processo de liquidação chegou ao fim quando o BTG Pactual finalizou a compra do Banco Econômico. A instituição foi renomeada como Banco BESA, Banco Econômico S.A., e assim encerrou-se um dos capítulos mais longos e complexos da história bancária brasileira. Com a aquisição, o BTG Pactual integrou o Banco Econômico à sua estratégia de Special Situations, focada na recuperação de ativos problemáticos, como havia feito com o Banco Bamerindos anos antes. Assim, o antigo Banco Econômico, que fora uma das maiores instituições financeiras do Brasil, finalmente foi reintegrado ao mercado sob uma nova forma. O Banco Econômico não foi o único a cair nos anos 90. Conheça também os colapsos do Banco Nacional e Bamerindos nos vídeos aqui na tela e entenda como esses escândalos mudaram o sistema brasileiro.